começa agora o Contraponto. O programa de debate da TV Unifra lança hoje um novo formato. A partir desta semana, nós vamos contar com a presença de 4 professores da Unifra, de áreas diferentes, que vão debater sobre assuntos que estiveram em destaque na imprensa nos últimos dias. Estão aqui conosco os professores Maicon Croce, da Comunicação, José Maria Pereira, da Economia, Nikellen Viter, da História e Paulo Ferroni, do Direito. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Bom, como eu falei, nós vamos trazer então alguns temas que estiveram em destaque na imprensa na última semana, e um deles é: na última semana, um vídeo de um menino de 12 anos sensibilizou a população mundial. O pequeno Theo relata os abusos sofridos pelos colegas de escola. Vamos assistir um trecho do vídeo. Do you guys even know how old I am? I'm 12 years old. And you're calling me gay? I honestly, at this current moment, I don't know. But who cares if I'm gay? I thought this was a free world. You shouldn't judge people on their sexuality, you should judge people by their personality. So what if I walk around school or flaunt, or it doesn't matter. You're exercising stereotypes so strongly at the current moment. You shouldn't, it's not right. Many of you are gonna watch this video and go away and say, yes, he's definitely gay. I don't really care. I made this video to ask you to maybe think about what you're saying, because it's really getting on my nerves and it's really annoying because people are just gossiping about me 24/7, and just appreciate me for who I am. If you don't like me, there's no need to torment me, to answer questions that are really mean about me on Ask FM. Bom, acho que algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Primeiro, a sensibilidade desse menino, né? A sensibilidade e a maturidade desse menino de apenas 12 anos. Outra questão também, ele é uma criança. Ele ainda não está com a sexualidade dele, digamos, formada. Então ele diz ali, eu não sei se eu sou gay. E se eu for, qual é o problema? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trecho do vídeo. Quem sabe a gente inicia com um questionamento, né? O que é ser homofóbico? Será que expressar a opinião, e variando os ambientes, mas será que expressar a opinião é ser homofóbico? Uma opinião contrária? Esses espaços, às vezes, não são escassos de discussão equilibrada, porque as pessoas podem concordar em ser gay, outras discordar, mas o fato de discordar e expressar sua discordância é ser homofóbico? Penso que a diferença, a questão da expressão, no caso da homofobia, é necessário então que você tome muito cuidado da maneira como vai se expressar, quer dizer, com os sentidos que você quer dar à sua expressão com relação ao tema. Porque, dependendo da maneira como você expressar, você estará ofendendo, né? Estará constituindo uma ofensa ou, digamos assim, o que está tratando do vídeo, esse bullying, né? Quer dizer, é preciso que se revele, ou que se pense, que se faça uma análise de o que está acontecendo, essas expressões, como elas estão ocorrendo, afinal de contas, né? Aí nós vamos ter, de um lado, quem está recebendo isto e, de outro, quem está emitindo isto, né? E esta questão, os sentidos dados a esta recepção, que me parece que estão em jogo aqui no vídeo, né? Um sentimento aí de um menino que está se sentindo, e ele deixa claro isso no vídeo, né? Se sentindo prejudicado socialmente. Eu acho que nessa linha a gente pode pensar também, ao se pensar na expressão homofobia. Eu acho que quando a gente pensa, e a gente ainda pensa, né, em termos de que sexualidade é uma questão de opinião, a gente também está partindo do princípio de que sexualidade é uma questão de opção. Eu acho ela bonitinha, vou dar em cima dela. Não funciona assim, né? As pessoas não escolhem aonde o desejo delas vai estar, né? A gente acomodou uma sociedade na qual parece que tudo é muito preto no branco, quando na verdade nós temos uma variedade enorme, vamos lá, de tons de cinza, para usar um termo da moda, mas que não tem essa coisa tão linear, tão simples. Se a gente for olhar a história da sexualidade, a gente encontra pessoas como aquele ator que fez Psicose, Anthony Perkins. Anthony Perkins foi gay a vida toda. Aos 40 anos ele conheceu uma mulher. Por uma única mulher. Em todo o universo ele teve desejo. Casou com ela, da Victoria Principal, linda, maravilhosa, tudo bem, mas ele casou com ela. Isso não o tornou ex-gay. Só estabeleceu uma outra relação.
Então, as nossas sexualidades, elas são múltiplas, nós temos que aprender a lidar com isso. Eu não sei se usar termos como homofobia, quer dizer, ter medo do homossexual, que é o termo, né, meio que torna um tipo de doença, sei lá, é meio esquisito, eu acho, o termo homofobia, mas não querer lidar com isso é meio não querer lidar com o mundo. E eu não sei se a gente pode reduzir isso a uma questão de opinião. Ah, eu sou contra você ser gay. Como eu sou contra você ser gay? Eu sou contra você ter uma mulher e traí-la. Eu sou contra você ter um namorado e sair com outros quando ele viaja. Eu sou contra? Peraí. Né? Você está te metendo na vida do outro. Eu não sei se a gente pode reduzir a uma questão de opinião. No caso desses meninos, a gente tem uma coisa que é muito séria, que é repressão. E não é uma repressão de sexualidade, é uma repressão pessoal. Ele não consegue ser ele porque os colegas cortam, talham. Ele até, inclusive, você no não pode vídeo ir até fala aqui. que, por enquanto, eu gosto de menina, mas eu não sei até quando isso pode ser assim. E, na verdade, E vocês não são ninguém para me julgar. Na verdade, julgar. ninguém sabe, né? Porque a gente ainda não estabeleceu os nossos pontos hormonais. Né, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos, agradecer a TV Unifra, né, pelo convite e aos companheiros de debate e aos telespectadores, né? E, quer dizer, como economista, esse tema não me favorece muito, então vou procurar uma brecha, que eu acho que a nossa visão aqui é diferente, um do direito, outro da história, outro da comunicação e eu da economia. Então, são, digamos assim, postos diferentes de observação, do jeito que a gente vê. Óbvio, né, as pessoas têm opiniões pessoais e tudo mais. O meu ângulo de observação, o que eu vejo, acima de discutir a questão da sexualidade, eu acho que é a questão, quer dizer, da idade do garoto que faz a manifestação e da exposição que hoje as crianças, eu acho que dá para classificar ele como crianças, estão expostas, né, através da abertura que se tem através da internet. E que nos leva a uma outra questão, que é a questão da família, do meu ponto de vista. Quer dizer, por que ele precisa fazer um desabafo, né, para todo o mundo, né? Milhões de pessoas podem estar vendo ele, e se ele poderia fazer isso com os próprios pais, né? Por que ele, quando aconteceu e ele colocou essa informação, ou vazou essa informação na internet, né? Não tem esse antecedente, e que ele começou a ser alvo de brincadeiras na escola e tudo mais, ele poderia ter sentado com os pais, conversado, explicado a situação, quer dizer, os pais poderiam ter ido na escola, pelo menos no mundo antigo, né, era assim que as coisas aconteciam, e hoje parece que ele não tem esse apoio. A gente vai olhar, por isso que eu procurei um enfoque econômico, talvez porque o pai dele esteja trabalhando, a mãe dele esteja trabalhando, ele não tem com quem conversar, então ele conversa na verdade, com uma máquina. Ele tem um blog que ele faz vídeos sobre várias coisas. Mas as pessoas hoje conversam com máquinas, supondo que do outro lado exista alguém, né? Então, eu acho que esse é um ponto, quer dizer, é uma criança ainda em formação que ele nem tem dúvidas, ele nem sabe, talvez ele nem saiba direito o que é ser gay, do meu ponto de vista. Eu acho que ele nem sabe. Ele mesmo diz que está em dúvida em relação à sexualidade dele. Mas se eu for, não tem problema, ele diz mais à frente. Porque hoje a sociedade mudou, eu acho. Né, que os gays, óbvio que tem ainda discriminação, mas menos do que tinha no passado, eu acredito. Né? Então, por isso, a própria criança, ela já reage um pouco diferente. Bom, se por acaso a minha opção sexual for ser gay, eu não vou me matar por conta disso, não será nenhuma tragédia. E por que meus colegas da escola não entendem isso? Quer dizer, provavelmente ele está mais evoluído intelectualmente do que os demais. Então, como eu disse, eu não vou debater muito essa questão, né, mas o que eu olho, o que eu vejo olhando assim por uma questão um pouco econômica, que a gente possa ver, é quase que a dissolução dos laços de família e que atinge a parte mais inofensiva, no caso, que são as crianças. Assim como a separação e uma porção de coisas. Eu acho que essa criança não tem... Olhando assim, aparentemente, né, sem ter essa informação, acho que ela não tem muito pouco diálogo em casa, porque ela precisa desabafar na internet. Mas eu não sei, eu não sei se eu percebo desse jeito,
porque eu acho que a gente vive, acho que aí o Michael pode falar mais, né? Vive uma cultura de superexposição. Eu acho que o fato de ele ter feito o vídeo não exclui ele conversar em casa, pais. muito pelo contrário. Ele pode até ter sido incentivado pelos pais a fazer o vídeo, a expor a opinião, porque hoje todo mundo, né, a coisa da internet mesmo contexto, te dá um Mas isso, outro universo isso dá uma de repercussão muito ingerência. maior. Se os pais Com aconselharam ele, se ele já está sentindo a repercussão disso, os pais iriam aconselhar ele a se expor mais ainda, Porque, isso olha seria... só, mas se os pais concordam com o ponto de vista dele, por que não? Eu estou lembrando daquela menina de Santa Catarina que tem o blog sobre escola, vocês já devem ter visto, sim. né, que está agora na mídia ganhando um monte de prêmios. E ela tem o incentivo dos pais, de colocar as mazelas da escola pública. Né, Eu acho que Pereira e Michael têm razão quanto ao aspecto de preocupação do que se faz com o que se pensa. E essa superexposição que estamos todos aí submetidos nesse novo mundo permite que o pensar atinja. Então, o fato de eu não concordar, embora me manifeste, pode, num certo aspecto, causar problemas, prejuízos e enfrentamentos. Ferroni, eu acho que esses temas, inclusive do programa de hoje, eu até mandei um e-mail, né, para Jair, olha, esses temas não me favorecem. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós aparentemente estamos julgando, não tem como fugir disso, estamos sendo julgados lá do outro lado. E esse é um tema que não é, por exemplo, sei lá, um tema da história já... com já uma opinião formada, consolidada, ou mesmo da economia, né? Nós podíamos estar discutindo aqui, eu fiquei pensando, olha, taxa de juros mudou a semana passada, o PIB foi pequeno. Quanto a isso, eu poderia falar o que quisesse. Aqui, do outro lado, os telespectadores, né, não me classificariam. Agora aqui, sobre esses temas que nós estamos conversando, qualquer que seja a nossa opinião, o telespectador lá do outro lado está dizendo, pô, esse aí é conservador, né? Essa aí não, essa aí não sei o quê. Embora esses rótulos, livre pensar é só pensar. A questão é o que vem depois, né? Como se faz uso desse pensamento? Tu disseste muito bem, o que nós fazemos com aquilo que nós pensamos? São os sentidos que se dá a isto, não é? Os modos como você vai receber, não é? No caso desse menino, então, usando ele como um caso, aqui nós temos uma questão de preconceito aqui. Quer dizer, eu acho que essa questão talvez a gente possa trazer à tona agora para a mesa aqui, né? A questão de uma preconceituação, não é? Ele é acusado, exato, como ele é se acusado, fosse um crime, né? Exato. E aí nós vivemos numa ambiência hoje, no qual estamos todos, a nossa esfera, no qual todos nós estamos submetidos a ela. Uma ambiência no qual a esfera privada deixa de ser privada de cada um de nós, não é? Para se tornar pública e cada vez mais pública. Por meio de um processo natural, é uma ambiência, portanto estamos nesse contexto, nesse cenário, nesta fotografia no qual as nossas vidas estão mais expostas do que estiveram há 10 ou há 20 anos atrás. A internet vem para colaborar com isso, professor Pereira. Talvez o senhor não tenha ainda uma rede social, daqui a pouco o senhor já participa de uma rede social como o Facebook e outros. Eu trago essa questão das redes sociais e da mídia nesse espaço porque ele se utilizou de uma mídia para expressar o seu viés, porque em vários momentos ele expressou também, que não só pessoalmente, mas por meio dos campos midiáticos, por meio dos canais ali, ele expressou a rádio, a ESC FM, o Facebook, o próprio YouTube, que ele utiliza aí, como meios pelos quais os, entre aspas, amigos dele estão expressando o seu preconceito, né? Então, ele usou o mesmo canal. Na verdade, o subterfúgio, ou talvez o ponto de fuga dele ali, foi, muito provavelmente, o diálogo já aconteceu, e mesmo se não tivesse acontecido, como ele é blogueiro, ele já está nessa esfera, ele está nesta prática, não é? Isso é usual para ele. Ele vai responder à mesma medida, à mesma altura, vai usar o mesmo canal, pois esses canais foram utilizados pelos seus... agressores, obrigado, não é? Essa palavra, eu acho que cai bem, então, agressores, vamos usar ela, né? E eu utilizaria talvez uma palavra um pouco mais leve, mas é uma agressão, sim, é uma agressão ao psicológico, talvez seja uma agressão ao direito da própria pessoa, aí eu não sei, aí eu lanço uma questão aqui para o professor Ferroni, quer dizer, aí é uma questão que ainda está em debate nesta nova ambiência, os direitos de um ambiente tecnológico como a internet, no qual ainda há toda uma constituição de textos, não é? Para que se possa aí dizer o que eu posso expressar
E como eu posso expressar? E de que maneira isto ofende ou não? E se há ou não uma ofensa? Mas aí, mas é uma questão para o direito. Agora, antes disso está a questão do preconceito e eu acho assim, daquele sentimento psicológico de repressão, como muito bem a professora de História nos falava. Né? E é, É um sujeito que acaba se acanhando com relação à vida, aos seus sócios, à sua ambiência, não é? Porque ele está expressando o seu acanhamento, ele está expressando essa repressão, não é? Apesar de usar o vídeo, que aí me parece sim apenas uma estratégia dele de, bom, é por ali que estão também me bombardeando, vou fazer uso dessa ferramenta que dá ampla visibilidade ao meu ponto de vista, e vamos dizer assim, de maneira inteligente colocada por ele, apesar de que eu concordo com o professor aqui, de que ele também não tem uma noção clara do que é ser gay. Quer dizer, aos 12 anos, imagino que ele ainda não tem uma constituição psicológica e intelectual para dar conta disso. Mas parece que ele está bem tranquilo e bem maduro com relação a essa postura. Sou ou não sou, não importa para ele. O que torna ali evidente na fala dele é a mágoa, o ressentimento com a agressão. E nisso ele se insurge. E as afetações dessa agressão, ele vai colher né? apoio, né? Porque ao mesmo tempo, quando ele torna isso amplo, né, ele também Ele sai do busca o apoio. círculozinho pequeno, no qual ele se sente reprimido, e ganha um amplo apoio, um O apoio vídeo ele teve 400 mil mundial. acessos. E aqui né? está a coisa interessante da mídia. Ou seja, se por ela ele também foi afetado, ele a utilizará para afetar. Ou seja, é como nós vamos discutir isso nos próximos cases aí. Né? E essa busca pela defesa do direito de optar, enfim, ele faz um uso eficiente dessa mídia que é Muito bem. potente, né? Exato. Olha, é muito. Tanto é que o menino lá muito da mais Malásia efetivo. conseguiu afetar É, nós porque aqui a em Santa conversa Maria. muito nessa mais discussão. mas o ponto É principal... muito mais quer dizer, efetiva meu- que o próprio jeito. Vamos que isso Exato. fosse para as varas de infância e juventude. Quanto tempo ia rolar uma situação como essa e ia ficar restrito naquele caso? Isso já foi resolvido e já teve seu resultado, ele- e já foi julgado, Esse já foi vídeo poderia absolvido ser e utilizado está lá como sendo uma apoiado. matéria, professor? Mas com certeza. O Uma ambiente de ferramenta. resolução de conflitos, o ambiente de resgate, de busca de Mas eu direitos. acho, Ferroni, que eu acho que todas essas questões, papel da mídia hoje no é meu esse, ponto né? de vista, o principal é o sofrimento. Ou ele é um grande ator, né, ele representa muito bem, ou ele de também. fato está sofrendo. Né? Bem, porque ele procurou, digamos, um consolo, não com quem estava aparentemente mais próximo, mas com todo mundo. Todo mundo. Então, é aí que eu vejo, quer dizer, tem o lado, né, que foi explorado, né, do relacionamento, da exposição, do poder da mídia, de encontrar alguém lá na Malásia e tal, né, mas é mais ou menos aquela questão das pessoas que moram em prédios, todo mundo está conectado na internet, fala lá com a Austrália, com a Malásia, não sei quem, não sabe quem é que mora no vizinho do lado. Entendeu? Nunca conversou com o vizinho do lado, nunca se preocupou, não sabe se ele está doente, se não está, não sei o quê. É a mesma coisa essa criança. Né? Aparentemente, ele se sente mais confortável falando com o mundo inteiro do que quem está mais próximo dele. Eu continuo insistindo nessa tese, não sou psicólogo nem nada, entendeu? Mas eu sou um pouco jurásico, até pela minha idade e tudo mais. No meu tempo, a primeira coisa que acontecia quando uma criança tinha um problema era procurar o colo da mãe, do pai, do irmão, de quem estivesse mais próximo. Agora você vai procurar alguém lá na Malásia, acho que algo está errado, entendeu? Ou eu sou muito atrasado. Não, essa é uma prática da lógica da sociabilidade atual, nós podemos dizer assim. É uma Pois é, prática mas aí das é que- lógicas de socialização. E Mas isso é as uma pessoas, novidade. mas as Isso é uma crianças não estão novidade. sendo É uma empurradas novidade. para isso. Uma não criança estão sendo muito bem empurradas. articulada, mas Questão. usando desses artifícios que são potentíssimos, né? E funcionam muito mais, como disse, Mas são perigosos. além dos limites que nós temos aqui nos trâmites judiciais de proteção à criança. Olha, eu me surpreendo, o senhor está certo, ele muito bem articulado, ele optou mesmo, e a gente fica pensando assim, de forma comedida, é uma criança. Mas não, ele foi muito eficiente no que ele fez, e ele conseguiu articular. Infelizmente, eu vou ter que fazer um breve intervalo. A gente volta daqui a 2 minutos com um novo tema aqui no programa Contraponto. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo.
O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. O Contraponto está de volta. Hoje nós lançamos um novo formato do programa. Todas as semanas vamos contar com a presença de 4 professores da Unifra, de áreas distintas, que vão colocar sobre esta mesa suas opiniões sobre os mais variados assuntos. No último bloco nós falamos sobre preconceito e bullying. Agora nosso assunto é a violência contra a mulher e o machismo. A cada 15 segundos, uma mulher é estuprada no Brasil. Movidos por este dado assustador, milhares de pessoas foram às ruas na última semana na Marcha das Vadias para pedir mais respeito à mulher. Bom, gostaria que vocês me falassem o que vocês acham dessas manifestações das mulheres, principalmente por irem à rua, pedir seus direitos, pedir respeito, tirar roupa, enfim. Tem algumas pessoas que criticam essa manifestação de tirar a roupa para pedir respeito. Eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho a opinião de vocês sobre essa manifestação. Parece que tem uma ligação com o caso anterior, né? A parte da realidade objetiva, o que se pensa daquela realidade, né? E o que uso se faz desses pensamentos. Observar ali mulheres com os peitos nus, da margem é muita interpretação, mas qual é a expressão que elas querem passar? Para mim, me parece um resgate, um bom momento para resgatar toda essa discussão de violência. O próprio nome, mulher, né? Com certeza. Nós tivemos acesso a várias intervenções, né? Nessa matéria nós tomamos conhecimento antes, né? Para os telespectadores saberem que a gente sabia qual era o tema que estava sendo discutido. E aí teve várias fotos e manifestações e tudo, e realmente no início, pelo menos, e uma grande quantidade, parecia que era favorável inicialmente, depois parece que reverteu, né? Era um número muito grande de pessoas contra esse tipo de manifestação, não contra a manifestação em si, mas a forma como ela foi feita, né? Que, diga-se de passagem, não é o original, e se realmente alcançaria o impacto que deveria alcançar. Eu me lembro que teve uma moça jovem, 20 anos, né? E que ela falava exatamente isso. Então, olha, eu acho que seria válido, né? Porque ali também houve uma mistura, aparentemente, estou falando também pelo que eu li da matéria, até mesmo de questões políticas, de ideologias políticas, de revolução. Tem gente que estava com cartaz pregando a revolução, isso e aquilo. E aí ela lembrou assim, não, olha, eu acho isso extremamente válido, entendeu? Mas podia ter sido feito lá em Brasília, né? Aí ela lembrou as caras pintadas lá da época do Collor e tal, que deu impeachment e tudo mais. O que eu vou dizer assim, nem eu falei no início do programa, né? Não tem como a gente não se expor a ser rotulado. O telespectador tem a paciência de me ouvir e também eu tenho o direito de me classificar como ele achar que deve, né? Mas a minha opinião é que eu acho o seguinte, eu acho que até é divertido e tudo mais, mas eu acredito assim que a repercussão foi ali na Redenção e tal. Quem conhece Porto Alegre, eu vou
todo mês eu tenho uma feira em Porto Alegre, às vezes até 2 vezes por mês. E como tem um apartamento ali próximo da Redenção, eu costumo sempre no Brick da Redenção, lá no domingo, e caminhar, e a gente sabe que aquilo ali na Redenção de Porto Alegre, as pessoas mais exóticas e tal, aparecem ali pela Redenção. Então, eu acho que já existe quase que assim uma concepção daquele local e das manifestações que ocorrem naquele local. Então, assim, eu acho que existe discriminação, não resta nenhuma dúvida, né? O que eu penso é que a forma, entendeu? Que essa maneira acaba, talvez, descaracterizando. Está até vendo algumas imagens. Talvez, é isso que eu falava, descaracterizando a seriedade do movimento, né? Que a gente sabe que esse movimento existe no mundo inteiro. Então, é isso que eu vejo, né? E eu acho que, dentre essas intervenções, muitas colocam algumas questões, assim, né? De fundo, por exemplo, né, a ideia de igualdade. Aí se coloca, por exemplo, a aposentadoria do homem e a aposentadoria da mulher. A mulher se aposenta mais cedo, né? Se coloca, enfim, alguns dados, né, que, por exemplo, que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Se for colocar alguns outros dados, por exemplo, na própria universidade hoje, eu acho que é meio a meio, ou tem mais mulheres do que homens, né? Em cargos. Então, quer dizer, há uma mudança. Essa mudança, ela está havendo. Talvez não na velocidade que deveria e que esses manifestantes pensam que deveria ocorrer. Agora, eu acredito que é válido, mas a forma de manifestação é que eu acho que talvez possa ser que nós chamamos uma espécie de um tiro pela culatra. Eu só não entendi qual é a forma que tu quer dizer que não está funcionando. Eu vi uma fórmula, por exemplo, de uma moça de seios desnudos e escrito assim: isso não é um convite. Tá. Não é um convite. Por quê? Por quê? Isso ofende? Não, a ideia é assim, isso não ofende, mas eu acho que não ajuda. Não, chama prejudica. Atenção, faz discutir. Não, que chama atenção, chama atenção. Mas a ideia óbvio que chama. É trazer para a mesa. E como a gente estava falando antes, eu estava falando antes com o Ferroni, nós vemos de uma longuíssima, uma enorme história em que o corpo feminino teve dono e não foi da mulher. Ele pertencia aos homens. É uma reivindicação de posse que está atrasada há 10 mil anos. Se eu quero tirar a roupa na rua, por que o homem pode andar sem camisa? Mas o Ferroni é advogado. Por que a mulher não pode andar sem camisa? Isso não é um atentado ao pudor, se tu tirar a roupa na rua? né? Diz a lei. É o que diz a lei, então vamos mudar a lei. Mas se for mudar a lei, tem que ir para Brasília, entendeu? É lá que mudam as coisas, não é na Redenção aqui. Mas tu está reduzindo a Porto Alegre. Sim, mas não foi em Porto Alegre a manifestação? Não, foi em Porto Alegre, foi em São Paulo, Rio de Janeiro. Santa Maria também. Santa Maria vai ter ainda, já teve ano passado, vai ter ainda. É uma agenda nacional. Eu acho que é importante a gente resgatar para o telespectador da onde nasce, né, a ideia de contextualizar a Marcha das Vadias. É uma reivindicação histórica, inclusive do feminismo. Sim, e a Marcha das Vadias, ela ganha esse nome, ela ganha esse lugar. O nome é uma enorme ironia, né? As pessoas adoram criticar pelo nome, né? Ai, olha onde é que já se viu um nome feio desses. Não, ele é uma ironia, né? E ele é uma ironia por quê? Porque há cerca de 2 anos e meio atrás, um policial foi numa universidade do Canadá e ele estava dando uma palestra sobre diversos casos que tinham ocorrido de estupros no campus. E ele termina a fala dele dizendo que, olha, as meninas não seriam estupradas se não se vestissem como vadias. Bom, já começa no erro de criminalizar a vítima, né? E assim, se a gente tem um universo, quem conhece a história sabe que as mulheres são estupradas, independente da roupa, da idade, do que estão fazendo. Né? Nós temos de velhinhas estupradas, freiras estupradas, criancinhas estupradas, né? E aí? Então, a vítima é sempre a culpada. O homem é, então, essa besta, porque eu acho que isso diz muito mal dos homens também, né? Essa besta incontrolável, que é incapaz de olhar uma mulher sem ver uma oportunidade. E se ele não for em cima, bom, aí ele é gay. Né? Então, já voltamos aí para o assunto do primeiro bloco. Os movimentos feministas foram tudo por água abaixo. O feminismo desse tipo aí, tipo Betty Friedman, que isso tem o quê? 30 anos, 20 anos?
que disputavam assim, não, o homem é uma besta, ou não sei o que. Eu não disse quer que dizer, o homem é uma besta. essa visão é uma visão ultrapassadíssima. Não, eu não disse que o homem é uma acho besta. que hoje é ridícula. Não, o senhor não entendeu o que eu disse. Eu não disse que o homem é uma besta. Acho que homem e mulher são companheiros, devem andar juntos. Não, deixa eu terminar. Não assim, separados. Deixa eu terminar, o senhor não entendeu o que eu disse. Eu disse que a mesma ideia que diz que toda vítima é culpada é a mesma ideia retrógrada que diz que o homem é uma besta. É a mesma ideia. Ela está na mesma condição. Se tu culpar a vítima, tu está dizendo que o homem é incontrolável. E isso é impossível, nós somos humanos e todos são controláveis. Todos devem ter o controle de si. Eu não estou dizendo isso que o homem é uma besta. Eu estou dizendo que há uma ideia que permanece, e a Beth Friedman aí não está ultrapassada, por quê? Porque ela está mostrando que a sociedade continua incentivando isso. Mas esse movimento faliu, continua incentivando. Não. Alguém já viu algum texto sobre a Beth Friedman nos últimos 10 anos? Alguém viu na internet, no jornal, onde quer que seja? Nova paginação. Exatamente. Acho até que morreu, não sei se fala ela morreu. da liberdade. E a Marcha das Vadias é, na verdade, uma representação desse feminismo atual. E eu diria assim... Que engloba os homens, que os homens estão juntos, os homens vão na marcha, os homens se chamam de vadios. Corroborando. Né, e trabalham juntos. É uma estratégia, professor Pereira. Tudo bem, eu estou dizendo... A redenção é um ponto público estratégico da cidade de Porto Alegre, um ponto de encontro da sociedade porto-alegrense e gaúcha. Não só um ponto de encontro de sujeitos exóticos, mas sim de uma sociedade num todo. Também há... O senhor chamou de exóticos, sim, sujeitos que personalizam um pouco mais as suas características socioculturais. Mas é um ponto de encontro, é um ponto importante de socialidade em Porto Alegre. Sabe o que eu acho? E aí, o senhor me permite, a marcha, ela aproveita o local estrategicamente porque a mídia também se aproveita desse espaço para dar visibilidade. Só me dá uma parte, eu quero e falar elas conseguem garantir legitimidade. Eu quero falar da mídia. Por que existe esse movimento de peitos desnudos, espalhafatosos e tudo? Para quê? Porque se fizesse vestidas normalmente, não chamaria a atenção da mídia. Aí que tá, é para pegar a mídia. Só que a mídia, aí eu vou criticar a mídia. Esse é um dos objetivos. O que a mídia pega? Aliás, eu acho interessante, vou sugerir aqui, um dos últimos filmes do Woody Allen, que é Roma. O Woody Allen faz uma metáfora sobre a mídia, né? Até o Roberto Benigni que faz esse papel, que eles confundem com a celebridade e começam a entrevistar e ele pergunta, de manhã, quando o senhor levanta, começa a fazer a barba pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Né? Qual é a cor da cueca que o senhor está usando? Aí tu fica pensando na mídia, se eu olhar ontem na internet, então a manchete ali dizendo o seguinte, Rodrigo Faro costuma andar de cueca samba canção em casa. O que é que isso interessa? Eu pergunto o que é que isso interessa. Então, onde é que entra? A Marcha das Vadias, desse jeito, né, o título, o fato de andar de seios desnudos e tudo é para chamar o quê? A atenção da imprensa, para a imprensa dar Mas está certo, amplia a visibilidade do movimento. É uma estratégia. Mas perde uma estratégia. Eu acho que tem olhares e olhares. Não dá para confundir a Marcha das Vadias com o Fêmen. O Fêmen é outra coisa, Pode ser. Não é feminismo, pelo menos a meu ponto de vista. A senhora concorda comigo? Ao ampliar a visibilidade de uma prática social, busco credibilizá-la. Ao ampliar a visibilidade de uma prática social, tenho eu um objetivo, neste caso sim, de buscar a credibilidade do mesmo. De que maneira? Bom, mostrando que nós não estamos aqui para brigar, nós não estamos aqui para ofender, nós não estamos aqui para nada mais do que mostrar que nós estamos fazendo uma reivindicação, chamando a atenção social para um problema social. Um problema social, no Rio de Janeiro são 17 estupros ao dia. Essa tem informação de menos de 30 dias atrás. Então lançar o questionamento. Claro, por que não? Então, Porque sim. A mídia funciona como? Desse jeito? A mídia traz para a esfera pública, professor Pereira e colegas estimados, o debate, a conversa, a troca de ideias e a busca de soluções. Quer dizer, é eu debatendo aqui, é nós debatendo aqui, e quem sabe nós aqui, depois do programa,
ou numa próxima oportunidade, a posteriori, quando nos voltarmos a reunir, quem sabe não temos uma ideia, não formulamos uma boa ideia e levamos para uma instância local para já tentar punir, melhorar e qualificar a legislação ou coisa parecida. Isso eu acho, o Ferroni pode falar melhor, já ocorre. Então, esta é a intenção do evento. Tem delegacias especializadas da mulher, né, tudo mais. Eu acho que acima da questão do espaço da mulher que o professor Pereira falou, que isso indiscutivelmente hoje em dia é melhor, é maior, é mais amplo, a mulher é mais valorizada, está a questão da violência. Se o feminismo tivesse falido, como o professor falou, nós estaríamos aqui. Aquele da Beth Friedman faliu, aquele faliu. Tanto que o feminismo, a relação mudou completamente. O enfoque mudou. Porque aquela história de os homens são os nossos inimigos, isso mudou. Faliu porque a mulher aquele enfoque foi recebida de uma outra forma. Claro, a mulher conquistou seus espaços. Eu acho que ela conquistou seus espaços. Mas não obstante isso, essa evolução, nós ainda vivemos em situações de muita agressividade à mulher. Não, e até do ponto de vista profissional. A mulher na mesma função do homem ganha menos que o homem. Agora, me chama a atenção esse aspecto que o senhor pontua aí. Tudo bem que usa a mídia como estratégia, mas quais serão os efeitos dessa, e será, agressividade de exposição no corpo feminino? Que efeitos nós teremos? Pois é, será agressividade? Será agressividade? É isso que eu pergunto. Será uma agressividade essa exposição? É uma questão boa de se pensar. Ou não? Porque muitos podem pensar que sim. Até que ponto pode ser agressivo? Quando a marcha começou, as meninas usavam as roupas que eram consideradas como roupas de prostitutas, né? Saia muito curta, salto muito alto, para colocar essa ideia. Né? Com o tempo, isso foi evoluindo para a questão de mostrar um pouco mais o corpo e a ideia de que, não, o meu corpo só funciona para o outro se eu quiser. Por isso não é um convite. Né? Só funciona para o outro se eu quiser. É uma reivindicação de posse, gente. Não é uma coisa absurda se a gente está trazendo isso para os debates. O corpo funciona aqui como poder simbólico. Como poder simbólico. Né? Simbolizando, na verdade, um objeto que não é mais um objeto. E a quantidade de meninas e de mulheres que ainda ouve coisas do tipo, tu vai assim? Teu namorado deixa? Como assim teu namorado deixa? É uma opção minha, né? É uma opção minha, eu quero ir assim. Né? Mas a gente ainda ouve isso. Eu tenho alunas que me dizem assim... Mas continua ouvindo, professora, porque todas as mulheres que a gente conhece andam sempre vestidas e andaram sempre vestidas. Então, mas por que num determinado aspecto, não vamos muito longe. Na empresa onde a gente trabalha, aqui na Unifra mesmo, a predominância são de mulheres aqui. Os homens são minoria aqui dentro da Unifra. Né? Então, por exemplo, eu não vejo por isso que eu acho que é mais uma forma de atrair a atenção da mídia e dar uma repercussão para o movimento maior do que ele teria de fato. Mas que tem seus efeitos. Tem seus efeitos, mas passaria despercebido. Eu acho o seguinte, tem coisas... Eu passaria despercebido se não tivesse os seios desnudos. Eu acho que não. Eu acho que ele ainda faz olha, sinceramente, imagens, eu acho que ainda se faz... que o fato de trazer isso para o centro da percepção, do debate, das pessoas falarem sobre isso. O próprio nome, ele mexe com as pessoas. E é para mexer mesmo. Eu posso falar... Não, mas aí eu acho que como marketing, tudo bem. Como marketing, tudo bem. Eu só discuto o seguinte, a efetividade disso. Por isso que eu acho, efetividade disso. Eu acho que o movimento organizado e que fosse para Brasília, por exemplo, que é lá que as coisas acontecem, para tentar mudar, eu não sei se é o caso de mudar a legislação, mas se é para mudar conceitos, culturas e tudo, eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que a gente começa pela sociedade, eu acho que começa pela rua, pela sociedade. Mas não muda a sociedade agredindo conceitos que as pessoas têm, como isso. Mas ninguém está agredindo. A Brasília todo muda. E nem na Brasília. Mas tudo decide lá, querendo. Decide, mas quantos movimentos nós vemos lá na frente do Congresso? Que, na verdade, são os mesmos movimentos que acontecem em Porto Alegre e não muda nada. Mas como? Vários. Vou citar o próprio do Collor mesmo. Mas aí que está, para que a Brasília, se a mídia dá ampla visibilidade aqui? E chega a Brasília da mesma maneira. Vocês entendem? Quer dizer, aí eu vou partir de uma questão teórica. Não, e aí não é uma coisa distante, é uma coisa próxima, está ali na tua rua, no teu olho. Mas a lei muda culturas também. A lei tem essa função de mudar
condutas, ela muda a cultura. O Código de Defesa do Consumidor, antes nós tínhamos um comportamento, depois do Código todos tivemos outro comportamento. A lei tem esse efeito, por isso a preocupação do professor Pereira. Mas o aspecto local também, num contraponto ao que se faz em Brasília, as coisas emergem e os novos direitos surgem de movimentos sociais também. Então... Mas eu pergunto assim, quem nós queremos mudar, digamos, no caso das mulheres? Aquelas pessoas, vamos chamar assim, mais conservadoras, que têm aquela visão patriarcal da família tradicional, sei lá, o que queremos mudar. Essas pessoas, se agredir elas, se usar uma linguagem não apropriada, que é o caso dos seios desnudos, por exemplo, é muito mais difícil mudar essas pessoas, entendeu? Do que usar uma forma mais amena de comunicação. É o que eu estou colocando. Eu já vi muitas pessoas começarem a se questionar, tanto mulheres quanto homens, depois que a marcha foi para a rua e começou a expor as coisas. Muitas pessoas se questionarem, pessoas que achavam que estava, não, está tudo bem, por quê? Porque às vezes medem as relações sociais em cima da sua família. Ah, como eu tenho uma relação igualitária com a minha namorada, com a minha esposa, então está tudo bem, o resto do mundo está bem. Ah, como eu tenho uma relação legal com o meu namorado, ele não manda em mim, eu faço as coisas do meu jeito, está tudo bem. Não, tu olha para o outro, tu olha para esses números apavorantes de violência que estão todos os dias aí, né? E que parte do princípio de tu é minha, tu faz o que eu mando. Tu é minha mulher, tu tem que calar a boca. Poxa, ser meu é tirar essa autoridade sobre o meu corpo, sobre a minha pessoa. Ou seja, 10 mil anos de briga. Tem gente que vai se ofender, mas acho que a gente tem que continuar indo para a rua. Não. E as que tiverem coragem de sair dos Ou seja, a prática, ela alcança os seus objetivos de dar visibilidade a um debate público, a uma discussão social que emerge daqui, do local, e que do local pode ganhar dimensões regionais, e aí chegar até o poder público, e aí sim, a partir de um debate social, a gente chega com ideias próprias, leva a quem está nos representando para que ele constitua uma legislação que se adapte à nossa realidade, que é local, que está aqui, o estupro está aqui, não está lá, ele está aqui, e aí sim a gente possa constituir um corpo de documentos, os quais possam vir aí, como o professor muito bem apontou, não é, de direito, buscar aos poucos, de maneira efetiva, mas aos poucos sim modificar comportamentos, aspectos culturais que possam qualificar e melhorar a qualidade da nossa vida. A proteção já existe, né? Nós temos aí a Maria da Penha, está aí a lei. Exato. E ela não é eficiente por quê? Porque nós temos ainda uma cultura e é em cima dessa cultura que a gente tem que trabalhar. As mulheres não denunciam o suficiente. E como é que a gente faz? Questionando, e não é questionando apenas a postura machista dos homens e das mulheres, né, também. Mas é questionando a cultura. Eu sempre digo isso para os meus alunos, nós estamos imersos numa cultura que é machista, eu não estou criminalizando nada, né? Não é homem e mulher, na verdade. Eu acho que o feminismo, nesse ponto, ele é contra a cultura, também de homens e mulheres, no sentido de que ele está propondo uma outra forma de ver o mundo. Quando a gente propõe uma outra forma de ver o mundo, é óbvio que quem está muito bem, está muito acomodado, isso vai... A estabilidade se desestabiliza. E a lei por si só, especialmente a Maria da Penha, não basta. É preciso que as pessoas mudem seus comportamentos. Se bastassem as leis, o nosso judiciário bastaria para tudo. Nós não vamos resolver pelas leis. Mas que as mulheres não se são as propostas de mudanças de comportamento que surgiram desse movimento. O que nos falta é educação, né? E aí a gente... Mas quais são as propostas que surgiram desse movimento? Mas aí que nós queremos chegar aquele passeio na redenção que foi fotografado. Aliás, nem tinha quase muito texto na matéria. Era mais fotos e fotos, porque os caras só queriam ver as fotos. Mas, professor Pereira, o assunto... Quais são as propostas que surgiram efetivas desse movimento? Sai uma mesa redonda, sai um projeto, sai para não sei o quê. Ou a semana que vem a mídia já esqueceu, vai ficar... Há debate dentro das escolas, professor? Exatamente, mas eu quero saber quais são esses debates fazem com que aquele menino cresça já refletindo sobre isso, e quem sabe, quando ele tiver condições, poder, idade, intelectualidade suficiente, ele não possa colocar propostas efetivas no papel. Quer dizer, eu volto a salientar, o movimento tem um objetivo, promover debate público. À luz desse debate, promover conscientização. À luz dessa conscientização, promover um espaço que a gente consiga alcançar, então, a melhoria da qualidade de vida e baixar esses índices, 15
estupros por minuto ou por hora Não, no Brasil? Um estupro a cada 15 segundos. Perdão. 15 segundos. Pois é. Meu Deus. Gente, eu agradeço imensamente vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acho que cumprimos o nosso papel, que era de debater, de trazer opiniões diversas, de diversas áreas. E alguém tem que fazer o papel de advogado do diabo. Que o aliás senhor me ferrou cumpriu bem de esse papel. Entendeu? Porque senão fica assim uma ação entre amigos aqui, né? Uma panelinha. Bom, e então tal. o nosso novo contraponto fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com os nossos professores convidados e mais temas de destaque da mídia. Até lá!